Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um vídeo. All Brooks, operando price action, tendência. Vamos falar um pouquinho hoje de contagem de barra. Deixa eu dar um gole d'água aqui, que hoje está um calor lascado. Com a porta fechada aqui. Vamos falar de contagem de barra, contagem de perna e falar um pouquinho sobre o geralzinho de price action para vocês, para a gente dar andamento aí nos nossos estudos, tá, pessoal? Então, esse vídeo, curte aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu acho que esse vídeo tem uma das partes de teoria mais importante dentro da leitura do All Brooks, que é a contagem de barras, que é uma coisa que ele faz muito. Tá? Então, presta bastante atenção nesse vídeo, assiste ele mais de uma vez, entende bem o contexto desse vídeo, porque tudo que a gente vai falar daqui para frente é baseado nesse vídeo. Então, a importância desse vídeo é muito grande para dentro do contexto se você quer operar All Brooks, que é a contagem de barra, contagem de perna e contagem de tentativas de retomar o movimento, que eu vou dar uma resumida aqui para vocês, que é uma coisa simples, mas a gente precisa prestar bastante atenção nesse ponto. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de curtir. Tem ali o apoio do canal, quem quiser apoiar a gente. Agradeço o apoio de todo mundo, desde quem apoia, de quem dá R$1, de quem dá mais dinheiro. Todo esse dinheiro é revertido para o canal, na compra de livros, na compra de material, equipamentos. Então agradeço a todos aí que têm ajudado a gente. Vou tirar meu rostinho lindo aqui e vamos trabalhar no nosso livro aí do All Brooks. Vamos destrinchar ele mais um pouco aí para vocês. A nossa saga do All Brooks, que vai ser uma saga bem comprida. Então vamos lá. Então, a gente vai falar do High 1, High 2, Low 1 e Low 2 na contagem de barras, tá, pessoal? Então, um sinal confiável de que uma retração em uma tendência de alta ou em uma consolidação terminou é quando a máxima da barra atual se estende pelo menos um tique acima da máxima da barra anterior, tá? Então, como que funciona quando a gente tem um High 1 e um High 2? Então, eu tenho uma perna de alta, aí eu vou ter as barras que vão vir fazer o pullback, onde eu tenho máximas e mínimas ou não, perdendo, né, fazendo um movimento de queda. Quando eu sei que esse movimento acabou? Quando em algum momento eu tenho pelo menos uma barra, né, um tique, a barra rompendo a máxima da barra anterior. Então, quando eu tenho um tique, a barra rompendo a máxima da barra anterior, eu vou ter o High 1, tá? Ah, e se retomar o movimento de queda? Movimento de queda retomado. Então tá bom. O movimento de queda foi retomado. Então a barra seguinte caiu, caiu outra barra, por exemplo, e eu tive uma outra barra rompendo a máxima aqui. Essa segunda barra é o High 2. Então essa segunda barra eu tenho um High 2, tá? Mesma coisa na tendência de baixa. Então se eu tenho uma tendência de baixa, onde eu tenho um mercado retomando o movimento de alta, faz um movimento, e de repente, eu vou até fazer de vermelho aqui, pessoal, eu tenho uma barra que ela perde a mínima da barra anterior, aqui eu tenho um low 1, né, uma baixa 1 que ele fala. Se o movimento retoma, então deixa eu botar aqui, se o movimento retoma a partir desse ponto, eu faço as barras e de repente eu tenho uma outra barra de queda aqui, essa segunda barra que é a mínima perde a mínima da barra anterior, eu tenho um low 2. Então, basicamente, essa é a contagem de barra que ele faz em pullbacks ou lateralizações. Lateralizações, eu tenho um movimento lateral, fez um low 1, eu sei que esse movimento, essa perna acabou, fez um low 2, ele confirma para mim que esse movimento já perdeu força, esse movimento de perna anterior, ok? Então, vamos lá continuar aqui o que ele está falando, tá? Em cima disso, temos o conceito de contagem de barras, que é o número de vezes que isso ocorre. Então, primeira vez que ocorreu é 1, segunda vez é 2, né? De baixo é a mesma coisa. Em um movimento lateral ou descendente, em uma tendência de alta ou um range, a primeira barra cujo máximo está acima da barra anterior é um H1, ou um High 1, e isso termina a primeira perna do movimento lateral ou para baixo. Então, a primeira perna do movimento lateral, essa primeira perna termina quando tem uma barra rompe a máxima da barra anterior. Embora essa perna possa se tornar uma pequena perna de um pullback maior. Então, essa pode ser uma pequena perna de um pullback maior. Não importa, eu tive um término da primeira perna de pullback, então é o H1. Se o mercado não se transforma em uma tendência de alta, então se após um H1 o mercado não retoma a tendência de alta, ele volta para fazer uma tendência de baixa, então se eu não tenho a tendência de alta e ele tendência de baixa não, volta para continuar o pullback, tá? É isso que ele está dizendo para a gente, eu continuo para um lado ou para baixo,
rotule a próxima ocorrência para cima da barra como sendo um raio 2. Então, a próxima ocorrência é o raio 2. Então, eu tenho um raio 1 e o raio 2. É isso que ele está falando para a gente. Encerrando a segunda perna de baixa. Um raio 2 ou 2 alto em uma tendência de alta ou um 2 baixo em uma tendência de baixa são frequentemente chamados de ABC. Por quê? Quando a gente tem um H2, eu tenho aqui um A, uma perna A, uma perna B e uma perna C. Então, quando eu vou ter um H2, para eu ter um H2 aqui, eu preciso ter um ABC, nem que ele seja um movimento micro em cima desse movimento, mas é um ABC, tá? Então, isso é importante a gente gravando esses conceitos, tá, pessoal? Não esqueçam de rever esse vídeo depois. Fica a dica para vocês. Vocês vão ter que voltar lá na frente para ver esse vídeo de novo, tá? Então, se o pullback de alta termina após uma terceira perna, a configuração de compra é um raio 3. Então, se eu tenho uma terceira perna aqui, ó, raio 2, raio 3, eu tive um raio 1, um raio 2 aqui e um raio 3 aqui. Geralmente é uma bandeira de touro em cunha, né? Então eu tenho uma bandeira de alta ou tenho uma bandeira de alta em cunha, onde ele vem apertando aqui. Então eu vou ter aqui um raio 3, uma bandeirinha de uma cunhazinha de alta aqui, ó, em formato de cunha, tá? O movimento tende a se retomar para cima. Quando o pullback rally de baixa termina em uma terceira perna, é uma configuração de baixa low 3 e geralmente uma bandeira de urso de venda em cunha. Mesma coisa virado para baixo, tá? Caso tenhamos uma ocorrência de high 4 ou low 4, podemos ter um ABC num time frame maior ou então um processo de lateralização onde os touros perdem o controle da tendência. Então, se eu tenho aqui um movimento, por exemplo, eu tenho um H1, H2, H3, H4. Então eu tive H1, H2, H3, H4. Isso aqui já virou uma lateralização, já deixou de ser uma correção. Tá? Já lateralizou o movimento. Ou num time frame maior eu tive o A e essa perna aqui é uma perna de baixa, por exemplo, pode ser um ABC de uma perna num movimento maior. Então isso aqui tudo pode ser uma simples correção num time frame maior, tá? Então a gente tem que observar isso, por isso que é bom de vez em quando dar uma olhadinha num time frame maior, tá, pessoal? Isso serve para alta ou para baixa, tá? E agora vamos falar, deixa eu falar uma coisa importante. Deixa eu voltar. Então, por exemplo, uma coisa que é importante que ele comenta bastante é que a gente tem a contagem de barras, a gente tem a contagem de pernas e a contagem de tentativas de retomar ou de virar a tendência. Então, por exemplo, a de barras é essa que eu falei para vocês. Qual que seria a tentativa de retomar a tendência? Então, eu tive um movimento de alta, então vamos supor que eu tive uma correção. Dentro dessa correção, eu tive uma barra de venda, tá? Uma barra de venda, e na sequência eu tive uma barra de alta, só que ela não superou a barra anterior, tá? Aí na sequência eu tive um movimento que continuou caindo, tá? Continuou caindo o movimento. Aí eu tive uma outra tendência aqui, uma outra tentativa, uma barra de tendência. Vocês já sabem o que é barra de tendência. Quem não sabe o que é barra de tendência, volta nas aulas anteriores, tá? E não superou a barra anterior. Vocês concordam que se eu pegar esse gráfico e jogar num time frame menor, jogar, por exemplo, aqui é 5, vamos supor que aqui seja 5 minutos. Então aqui eu tenho 5 minutos, tá? Se eu jogar no gráfico de 1 minuto ou 2 minutos, como que vai ser isso aqui? Você concorda que eu vou ter uma perna de alta, eu vou ter uma perna de baixa, eu vou ter um H1 e vou ter um H2. Então eu vou ter um H1 e um H2 dentro de um time frame menor. Então ele fala aqui que aqui eu tive um H1 e um H2, vamos dizer assim, implícito, que foi a primeira tentativa, uma barra de força, tem que ser uma barra de força, tá, pessoal? A primeira tentativa de retomar tendência é que eu tive uma segunda tentativa de retomar tendência. Então ele chama de low 1, de H1 e H2, mas não da barra H1 e H2, e sim de movimento primeiro movimento tentando retomar tendência e segundo movimento tentando retomar tendência. E você olhar no 1 minuto vai ser o H1 e o H2 ali, tá? Então isso é importante, tá? Outra coisa, ele fala muito de push 1, push 2, push 3. Então, o que é push 1, push 2, push 3? Eu tenho uma cunha, por exemplo, e o mercado vem e ele faz 3 movimentos para fazer essa cunha. Então, ele faz o movimento 1, movimento 2 e o movimento 3.
Quando você vê isso e você traça, você consegue fazer uma cunha desse movimento, ele chama de push 1, push 2, push 3. Aqui provavelmente o mercado vai tentar lateralizar ou vai tentar reverter para baixo a partir da cunha. Isso serve para alto ou para baixo, tá, pessoal? Serve em qualquer momento. Olhem nos gráficos aí, pode olhar nos 5 minutos, tem muito isso. Pode olhar nos 2 minutos, tem muito isso. No 1 minuto tem muito isso. Repare, push 1, push 2, push 3. Em formato de cunha, se prepara que o mercado vai fazer uma virada ali. Ou vai fazer uma reverter tendência, ou vai para uma lateralidade. Então, se você está comprado no ativo, se você está vendido no ativo, fez os 3 pushzinhos em formato de cunha, aí espreme essa saída. Tá? Então, isso é uma dica minha que vai para vocês. Então, agora vamos falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho de price action, eu fiz um resuminho, a ideia não é entrar muito em ladainha e a gente trazer mais o conteúdo técnico para vocês, mas eu vou falar aqui algumas coisas que é importante que a gente precisa entender, tá, pessoal? Para a gente entender o contexto do que ele fala. Então, no price action, o nosso objetivo, o seu objetivo é ganhar dinheiro. Então, a informação mais importante que a gente pode discernir é se o mercado está em tendência, se a gente vai ganhar dinheiro na alta ou se a gente vai ganhar dinheiro na baixa. Essa é a melhor coisa que a gente pode discernir, tá? Uma tendência pode ser tão curta quanto uma única barra. Por quê? Se eu tenho uma barra de alta num time frame de 1 hora, você concorda que no time frame de 5 minutos eu vou ter uma tendência de alta? Eu tive uma tendência de alta que utilizou para formar essa barra de 1 hora ou a barra do diário, seja como for, tá? Então, em um intervalo de tempo menor, a gente vai ter uma forte tendência contida nessa barra. A gente tem 50% de chance, na maioria do tempo, do preço ir para cima ou para baixo, tá? Então, o que ele fala? 50% de chance de ir para cima ou para baixo. Então, a gente tem que tentar trabalhar dentro da leitura de contexto para que a gente consiga desvirtuar isso e a gente ter uma chance maior, 60% ou 70% de ter um movimento direcional ao nosso favor, tá? Porém, em alguns movimentos a gente pode identificar uma alteração nessa proporção e usá-la ao nosso alvo. Então, em alguns movimentos a gente pode enxergar que eu tenho 60%, 70% de chance dele ir na direção que eu pretendo operar, e com isso a gente trabalha na proporção para o nosso favor, tá? A gente vai sempre trabalhar com probabilidades em nossas operações. Então, sempre que você abre uma operação, você vai trabalhar probabilidades, 50%, 60%, 70% de chance dessa operação dar certo. A máxima de cada barra em cada período de tempo, né, é em algum nível resistência. A mínima de cada barra no suporte, o fechamento, né, e não um tick mais alto ou mais baixo, porque os computadores colocam lá, né, os stops por algum motivo. O que quer dizer? Então, suporte e resistência, toda barra, uns 60 minutos, por exemplo, é um suporte e uma resistência por 5 minutos. Uma barra no diário, que é a máxima e a mínima do diário, é uma barra de é um ponto de suporte e resistência para um gráfico de 60 minutos, né? E aqui tem stop institucional de robô que colocou stop ali. Então ele passa a ser um suporte, uma resistência importante, uma região onde o mercado tende a testar ali também, tá? Então isso é o que ele fala muito pra gente. O suporte e resistência, muitas vezes, eles podem não ser óbvios. Mas como os computadores controlam tudo e usam a lógica matemática para isso, tudo tem que fazer sentido, mesmo que muitas vezes seja difícil de você entender. Você pode não entender muitas vezes, você não pode entender muitas vezes o que está acontecendo, por que aquilo é um suporte e uma resistência, mas tudo tem uma lógica em cima, porque 90%, 99% das operações realizadas é feito por um robô que tem algoritmos, são algoritmos de computador, né, High Time Frame, né, que eles falam, HTF, né, que vai operar, né, notícias, que vai operar em alta velocidade, né, que vai operar fundamentos, então vai operar dados técnicos, vai operar dados estatísticos, né, e uma quantidade de análise fundamental, né, que eles têm, está sendo feita por computadores também. Então o computador pega toda aquela análise, sai um balanço da empresa, ele pega toda aquela análise fundamental e transforma isso em números e opera em cima desses números. Num time frame muito rápido, né? Numa operação muito rápida, numa frequência muito rápida, né? Seria o termo certo, né? Seria os HFTs, né? Quando você olha para um gráfico, você está constantemente pensando, no caso de alta e no caso de baixa, a cada tick, a cada barra e a cada swing. Cada swing seria cada movimento do preço. Então, um swing seria um movimento, um swing de baixa, swing de baixa, swing de baixa, swing de alta, swing de alta, swing de alta e assim vai, tá? O volume controla a direção do mercado.
Então, volume controla a direção do mercado. Não devemos assumir posições onde a meta é menor que o risco. Então, significa que se eu tenho um risco de, exemplo, 100 pontos, então o meu ganho tem que ser no mínimo de 100 pontos. Tá? Nunca a gente vai abrir uma posição onde a nossa meta é menor que o risco que a gente está tomando na operação. Tá? Nunca façam isso, pessoal. Nunca façam isso. Importante, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem. Dá para a gente falar. Two leg pullbacks. Então, two leg pullbacks são os pullbacks de duas pernas. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, que ele usa bastante, que é o two leg pullbacks, ou two leg push up, ou push down, entendeu? Então vamos lá. As correções de duas pernas são configurações confiáveis para a gente negociar a favor da tendência, tá? Então as correções de duas pernas são configurações confiáveis para negociações na direção da tendência. Atentar para o candles H1 e H2, Low1 e Low2. Então eu tenho uma tendência de alta. Então aqui eu tenho uma tendência de alta, tá? Para quem queria gráfico, vamos começar a olhar os gráficos aí. Então eu tive o H1, que é a barra 4. A barra 4 é o H1, foi a primeira barra que a máxima superou a máxima da barra anterior. E eu vou ter aqui após a barra 5, ó, essa barra seguinte da barra 5, eu vou ter o H2. Então eu tenho H1 e H2. Eu vou botar até em números aqui para vocês, ó. Vou até escrever aqui na tela para vocês, ó. Então a barra 4 é H1, tá? E essa barra aqui, ó, é H2. Tá? H1 e H2. Onde eu tenho outro movimento desse? Então, após a barra 7 eu tenho um H1 e após a barra 9 eu tenho um H2. Então eu tenho um movimento de alta, seja ele mesmo que ele seja pequeno. Aí eu tenho a primeira barra, aí ele faz um ABC, eu tenho a segunda barra. Então esses movimentos, esses pullbacks de H2 que a gente fala, ou de Low 2, então eu tenho aqui, por exemplo, L1 e L2. Vou marcar L1 e L2 aqui para vocês, tá? Então, ó, L1, por exemplo, tá? E L2. Só que aqui no caso L2 deu falha, mas seria a barra 15, na verdade, seria a L2 desse movimento de queda, tá? Então, pessoal, a gente tem que marcar esses movimentos porque a gente vai operar muito esses pullbacks de duas pernas. Olhem nos gráficos de 5 minutos e repare que esse pullback de duas pernas, quando a gente tem uma tendência de alta, que é uma correçãozinha ABC, que nada mais é do que, por exemplo, aqui, se você pegar o gráfico de 1 minuto dessa perna aqui, o que significa pra gente? Que ele teve uma puxada, né? Você vai até conseguir ver as pernas de alta lá. Aí ele fez o quê? Ele fez um ABC de correção. Então eu tive um A, um B, um C. E ele retoma a tendência aqui. Quando ele retoma essa tendência aqui, eu tenho essa perna aqui. Um stop curtinho aqui, né? Você vai estar comprando um H2, então aqui você consegue puxar um 2 para 1 aqui nesse movimento, que é o que a gente busca, tá? Então é importante a gente ver isso. A gente vai ver com mais detalhes depois, tá, pessoal? A gente vai ver muito gráfico, pode ficar tranquilo. O espectro da ação de preço. Tendências extremas, intervalos extremos de negociação também, né? Então vamos lá. Sempre que alguém olhar para um gráfico, verá áreas onde o mercado está se movendo na diagonal e outras onde o mercado está se movendo lateralmente e não abrangendo muitos pontos. A gente vai ver áreas do gráfico movimento direcional, áreas do gráfico movimento lateral. O mercado pode se comportar em uma tendência extrema onde os ticks são direcionais e contínuos. O que é uma tendência extrema? Tendência extrema é que você vai tendo as barrinhas, a gente fala super trend, né? Então a tendência extrema, que ela não faz pullback, ela não volta, né? E também pode montar um trading range extremo com pouca variação para cima ou para baixo. O trading range extremo é o que ele chama de barbed wire, que é arame farpado, né? Que é aquele rangezinho assim que você não consegue fazer nada, que ele fica ali, ele faz candle, ele faz pavio para cima, ele faz pavio para baixo, fica aquela bagunça de candlezinho apertadinho assim que você não consegue fazer nada, que é o intervalo de negociação extremo, que é muito apertado, é um cluster, né? Então ele fica ali o preço trabalhando apertado e você não consegue fazer nada dentro daquela região. Isso, nesses dois casos, o mercado nos mostra um senso de urgência, ou uma decisão e lateralização de preço que pode durar horas. Então, senso de urgência quando tem um movimento forte de alta ou um movimento forte de baixa, direcional onde não tem pullback,
ou uma indecisão que o mercado pode ficar travado aqui nessa região por horas, trocando o contrato ali. Raramente o mercado existe em qualquer um desses estados, resiste, né? Aqui faltou um R. E nesses estados extremos. E quando existe, né? É apenas breve. Então, assim, quando eu tenho um mercado, mesmo numa tendência agressiva de alta ou de baixa, ou num rangezinho muito curtinho, raramente o mercado fica dentro desse range ou dentro dessa tendência muito espichada. Porque o mercado gosta, né? Então, se eu tenho uma tendência muito forte, rapidamente isso aqui fica muito caro. Se eu tenho uma tendência muito forte de queda, rapidamente isso aqui fica muito barato. Então, eu vou ter entrada da outra ponta. Se o mercado fica travado assim muito tempo, uma hora alguém que está comprando aqui ou alguém que está vendendo aqui vai desistir dessa posição e o mercado tende a romper para um dos dois lados. Tá? Então, isso é importante. Uma tendência pode estar contida numa lateralização ou vice-versa. Então, numa lateralização, se eu tenho uma lateralização, se eu olhar isso aqui num time frame menor, é uma tendência. Se eu olhar isso aqui num time frame menor, é uma lateralização, tá? Também, tá? Essa máxima, essa mínima, tá? E vice-versa, tá? Um ponto importante de lembrar é que o mercado constantemente exibe inércia, né? E tende a continuar o que acaba de fazer. Então, se eu tive um movimento forte de alta, então, se eu tiver lá 2, 3 barras de alta, a gente vai ver muito isso, a tendência é que o mercado continue essa alta. Então, muitas vezes a gente tem 2, 3 barras de alta, ele tenta fazer uma primeira reversão, onde as pessoas já começam a entrar vendidos aqui, o mercado retoma e faz outra perna de alta. Então, o mercado tende a retomar. Se o mercado está lateral, então, e ele rompe, a tendência é que ele volte para dentro e continue lateral. Essa é a tendência. É isso que ele está falando para a gente, tá? As motos passando aí. Então, se tiverem uma tendência, a maioria das tentativas de reversão vai falhar. Por isso que a gente fala, tá a tendência, tentou reverter, tentou achar topo, rompeu. Tentou achar topo, rompeu. Tentou achar topo, rompeu. A gente começa a ver que os compradores estão empurrando o mercado e os vendedores de topo estão tomando stop, tá? Então, se tiver uma faixa de negociação, a maioria das tentativas de romper uma tendência irá falhar. De romper e puxar uma tendência. Então, se eu tenho uma lateralização, o que é uma lateralização? Uma lateralização são várias tentativas de rompimento falhas. Tentou, falhou, 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 falhou. Então, a tendência é que ele continue. Falhou, falhou, falhou. Até que alguma coisa de contexto mude e ele rompe. Tá? Seja da forma que for. Depois a gente vai ver isso. Então, olha quantas vezes ele falhou para ele acertar um rompimento. Então, você acertar o rompimento é muito difícil. A gente vai ver, mas é muito difícil, tá? Então, vamos olhar. Então, o que a gente tem aqui nessa tela? Então, vamos olhar aqui mais esse gráfico. Deixa eu ver. Não, vou deixar isso aqui para o próximo, pessoal, para a gente vai falar, porque isso aqui vai demorar um pouquinho. Ó. São 3 slides aqui, vai pelo menos uns 10 minutos para a gente falar desse gráfico, tá? Então, essa semana eu solto outro vídeo para vocês e a gente já vai começar agora cada vez mais inserir mais gráficos e mais leitura de contexto e mais leitura de candles de H1, H2, H3 e por assim em diante, tá, pessoal? A partir daqui, eu aconselho que vocês assistam, de preferência num monitor grande e de preferência em tela cheia, para a gente poder entender, porque eu vou rabiscar os gráficos, eu vou desenhar, vou botar H1, H2, L1, L2, a gente vai aumentar bastante os gráficos daqui para frente. Então vocês precisam ver num tamanho máximo que vocês conseguirem ir na sua tela para a gente poder trabalhar, porque vai ficar um pouco complicado aí para ver os candles, porque as imagens do livro elas não são de tanta definição assim para exibir aqui para vocês, tá? Como eu estou tentando fazer o vídeo numa qualidade um pouco maior para que vocês consigam ver, tá? Não vou fazer de 4K porque vai ficar ruim para quem não olha o monitor 4K, mas eu já estou fazendo ali de 2K mais ou menos, tá? Os vídeos para vocês. Ok, pessoal? Então, agradeço a atenção de todos, um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça o like, não esqueça de compartilhar com a galera. Fui!